Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista aqui do canal do Fórum Urbanidade. Para você que está vendo a gente pelo YouTube, para você que está ouvindo a gente pelo podcast. Hoje a gente está aqui com a Gisele Mol, que ela é secretária executiva da SEDU. Eu vou passar aqui um breve currículo da Gisele para vocês conhecerem ela um pouco mais. Ela é mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília e especialista em gestão e conservação do patrimônio cultural pelo Centro de Estudos Avançados de Conservação Integrado da Universidade Federal de Pernambuco e em planejamento urbano integrado pela Agência de Cooperação Internacional do Japão, além também de ser graduada em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília. Gisele, bom dia. É muito um prazer ter você aqui com a gente hoje. Abrindo a nossa entrevista, eu queria falar um pouco já da primeira pergunta, né, que é sobre essa questão do projeto do setor comercial sul, que a gente está vendo aqui em Brasília, né, que está tendo essa discussão sobre essa ocupação residencial ali, e aí tem um pouco esse embate aí com relação ao tombamento. Então, assim, para abrir a nossa entrevista, eu queria saber um pouco quais foram as principais motivações e dificuldades que vocês tiveram e que estão sendo enfrentadas para conseguir fazer essa criação da proposta desse projeto de lei complementar que prevê essa revitalização e ocupação de residências no setor comercial. Bom dia, Lucas. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito honrada por Fórum Urbanidade me convidar para esse tema. E realmente essa pergunta que você fez, eu acho que ela é bem complexa, porque tem dois pontos aí, né? Primeiro, por que nós resolvemos enfrentar a questão da implantação da habitação no setor comercial sul ou nas áreas centrais de Brasília, começando pelo setor comercial sul. Nós temos avaliado já há alguns anos o esvaziamento do setor em função, primeiro, da alteração das tecnologias diversas, né, de trabalho, de prestação de serviços, que têm se tornado mais digitais, né, menos presenciais, mais virtuais também, e inclusive exatamente com o que aconteceu no setor de indústrias gráficas, com aquele esvaziamento daqueles grandes lotes, daqueles grandes espaços. E então está havendo sim uma substituição nas profissões, né? Por outro lado, a gente observou que com a crise econômica, muitos escritórios, muitas salas ficaram ociosas, vazias, muitas empresas foram fechando ou foram indo para as casas, né, dos empresários, e além do que, uma questão muito séria que é a monofuncionalidade do setor comercial sul, que foi criado certamente dentro dos princípios do urbanismo moderno e que tem como uma de suas características a setorização, né? Nós temos, Le Corbusier já citava, né? Circular, habitar, trabalhar e recrear. Então, são os 4 pilares do urbanismo moderno, em que esses 4 pilares eles ficariam separados em determinados espaços para que não se misturassem as funções. Nesse sentido, o setor comercial sul ele foi criado exatamente para o item trabalhar, né? Só que a gente observa durante muitos anos que o setor comercial ele fica vazio à noite, bastante vazio, embora lá sejam permitidos restaurantes, bares, né, casas de show, todo tipo de equipamento, mas ali não tem. Por outro lado, o que tem fecha também, porque só funciona só funciona durante o dia nos horários comerciais. E nos fins de semana também, muito isolamento e muito deserto, né? As pessoas não vão ao setor comercial sul nos finais de semana. Isso também se torna uma deseconomia urbana. É uma questão que todas as cidades têm analisado, não é só Brasília, mas no mundo inteiro, se verifica a importância de você misturar os usos, as atividades.
Não obstante, a gente não quer, de qualquer maneira, fechar os olhos para a característica principal do setor, que é ser comercial, ser de prestação de serviço. Nesse sentido, a ideia de trazer a habitação para o setor comercial, ela é uma forma de animar aquele setor, de diversificar os usos, no entanto, sem perder as características próprias dele, né? Então, nós estamos tentando fazer, com esse projeto de lei, esse balanço. Então, eu acho que a nossa motivação é trazer animação para o setor comercial, né? É trazer, animar mais e mesclar esses usos, é também criar novas unidades habitacionais, porque é muito importante, isso é uma carência que nós temos. Mas quais são as nossas dificuldades? É conseguir chegar nesse balanço, primeiro de tudo. É nós fazermos esse balanço de maneira que o setor não se descaracterize. E, por outro lado, é nós conseguirmos unir todos os atores daquela área, que são muitos, né, nesse nosso motivo, nesse nosso objetivo, de maneira que ninguém se sinta prejudicado, porque não é esse o entendimento. Na verdade, a gente tem certeza que a cidade vai ganhar, que a população vai ganhar, mas a gente precisa convencer todos os atores. Certo. Tocando um pouco nesse aspecto dessa monofuncionalidade, né, que o setor comercial sul tem, e fazendo um comparativo aí com outras áreas tombadas no país, como, por exemplo, os outros centros históricos em outras capitais, como é que funciona isso? Porque a gente repara, por exemplo, os casos de São Luís do Maranhão e Salvador, ali que tem aquelas regiões históricas onde a gente pode ver comércio e residência, e aí tem uma variabilidade até um pouco diversa, né, nesses aspectos. Porque qual é a diferença, então, desses lugares que tem essa miscigenação de usos, digamos assim, onde tem residências e comércio, para o setor comercial sul? Por que que a gente só está pensando nisso agora para fazer essa mesclagem? Porque esses centros históricos que você citou, eles já nasceram assim. Eles nasceram como casas, como habitação, como áreas habitacionais. Depois é que foi diversificando para uso comercial, e eles já tinham uso misto, muitas vezes, né? Aquela formação tradicional da cidade brasileira, você tem a casa e você tem o seu negócio ou na frente ou do lado, né, em que você vive, né, daquele pequeno negócio, daquele pequeno comércio. Então, esses centros urbanos históricos, eles já nasceram com essa mescla. A grande diferença do modernismo e da arquitetura moderna, e no caso de todo o conceito de arquitetura moderna pelo qual Brasília foi criada, é que houve setorização. Então, nós temos o setor de hospitais, o setor comercial, né, sul e norte, o setor de bancos, né, o setor bancário. Então, a criação de Brasília, ela realmente elevou ao máximo o nível de especialização dos espaços públicos, dos espaços urbanos. E agora, nesse momento, é importante, a partir de todos os estudos urbanísticos que acontecem no mundo, nós avaliarmos criticamente, né, essa setorização, esse nível de setorização, e, às vezes, não é darmos um passo atrás, mas é darmos um passo à frente, né, na qualificação dos espaços públicos, dos espaços urbanos, que mostrando, né, que essa diversificação de usos, ela traz essa animação, ela traz esses lugares de encontro e ela realmente qualifica o espaço público. Então, é por isso que Brasília tem essa diferença. Pegando o gancho aqui
discutir uma outra questão. O secretário Matheus ele falou em uma cerimônia que o objetivo dessa ocupação do setor comercial sul, entre eles, seria que as pessoas pudessem morar e trabalhar no setor comercial sul. Então, a Isso. preocupação seria principalmente com os trabalhadores ali do setor mesmo. É. Dentro desse processo de reocupação, vai haver algum tipo de lista de espera ou alguma priorização, por exemplo, para os trabalhadores que já estão ali no setor comercial sul? Como é que vai ser, como é que vai se dar esse processo de ocupação dessas residências? Olha, a gente não tem um controle ainda, nós não temos nenhum mecanismo, nenhum programa de controle nesse sentido. O que nós observamos, e todos, né, podem constatar, é que nós temos muitos hospitais próximos, né, em função do setor hospitalar, muitas áreas comerciais ali junto, os hotéis, que têm uma equipe de trabalho muito grande também, todas as empresas, lojas, escritórios que funcionam ali naquela área, no setor central, todos têm muita gente que precisa de habitação ou que mora distante do seu local de trabalho e que gostaria de estar mais perto. Então, o nosso mecanismo de controle, neste momento, de acordo com o projeto de lei, é quanto ao tamanho das unidades habitacionais que deverão ser disponibilizadas. O tamanho, ele determina também, de certa forma, o valor. Então, a gente pretende que sejam num valor acessível a esses trabalhadores que estão ali no entorno, né? O tamanho máximo que nós estamos admitindo pelo projeto de lei é 60 metros quadrados. E por que 60 metros quadrados? 60 metros quadrados constitui um apartamento de 2 quartos, né? Então, até um apartamento de 2 quartos a gente poderia ter ali. Mas esse é o máximo. A gente pode ter várias kitnets, a gente pode ter vários apartamentos de 1 quarto só, porque uma loja, em média, ela tem de 30 a 32 metros quadrados. Então, um apartamento seria a junção de 2 lojas, um apartamento de 2 quartos, que pode muito bem gerar uma planta confortável para um casal com uma criança, não é isso? Normalmente é isso que a gente avalia. Mas os imóveis, eles poderão ser menores, as unidades imobiliárias poderão ser menores. E a gente acredita que essa população que vai morar no setor comercial sul compreende que o que está havendo é uma adaptação, né? A gente não está demolindo edifícios, ninguém vai demolir edifícios para construir outros. Nós estamos propondo a adaptação dos imóveis existentes para o uso residencial. Então, são adaptações necessárias, às vezes colocar um chuveiro, né? Fazer um banheiro um pouco mais completo, você colocar uma copa um pouco melhor, e são essas as adaptações que deverão ser feitas. Nesse sentido, a gente entende que, num primeiro momento, o controle será o tamanho, mas para a gente ter essa definição de quem serão, né, os habitantes ali, nós deveremos encaminhar junto com a CODAB, com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, um programa que possa enquadrar aqueles que desejam morar lá e que possam ser incluídos nessa proposta. Por enquanto, a gente ainda não tem. Nós estamos ainda avaliando como nós poderemos fazer esse enquadramento. Nós temos o nosso plano diretor de habitação de interesse social, que está em curso, que tem uma série de programas previstos lá dentro, e a gente deve aprovar até o ano que vem, e isso vai fazer toda a diferença também para a habitabilidade do setor comercial sul. Certo. Tocando ainda nesse ponto das habitações, né, a gente sabe que ali a região do Plano Piloto é uma região que tem, digamos assim, uma oferta de residências limitada.
principalmente Isso. também por conta do tombamento, né, que não tem novos empreendimentos surgindo o tempo todo, pela questão também da oferta de serviços, como a senhora citou, tem hospitais, a questão do comércio, então é uma região assim, que oferece uma qualidade de vida muito boa. Só que isso pode influenciar de alguma maneira o preço dessas novas residências que vão ser criadas no setor comercial sul, porque a gente sabe que, por ter essa qualidade de vida, o plano piloto também oferece um metro quadrado um pouco mais caro. Então, essas Sim. residências elas vão ser todas destinadas a interesse social pela CODAB? Como é que vai ser essa distribuição e o controle sobre esse valor? Será que pode acontecer de ocorrer uma certa especulação imobiliária depois do oferecimento dessas residências? Olha, é uma pergunta muito importante essa, que nós também queremos responder à altura. Nós sabemos, sim, que é uma área bastante valorizada, né? Embora o setor comercial sul não esteja valorizado atualmente, o preço do metro quadrado do imóvel lá está bem desvalorizado em função dos problemas que acontecem lá, de esvaziamento, de degradação e tudo. Mas nós entendemos que isso é também uma forma de nós revitalizarmos, né, a área. O que acontece? Os valores, eles é o mercado que dá, né? Então, todas aquelas áreas são privadas, não são de particulares. É óbvio que a gente não quer entrar nessa questão de mercado. O que a gente está fazendo é garantindo que dos 30% máximos de áreas transformadas em habitação no setor. Então, se nós temos 1.000 imóveis no setor, e eu estou fazendo hipotético isso, se nós temos 1.000 imóveis, 300 serão para habitação. E desses 300, 25%, um quarto desses 300, serão para habitação de interesse social. Então, esses 25% serão destinados obrigatoriamente à CODAB para que ela faça essa distribuição de acordo com os critérios e com a lista que eu falei anteriormente. Nesse sentido, nós estamos cuidando, sim, de prover habitação de interesse social no setor, mas nós entendemos também que esses 25%, eles são um desconto, uma espécie de incentivo. Porque, para alterar o uso, o proprietário precisaria pagar uma outorga ao governo, que é o que a gente chama de outorga onerosa de alteração de uso, certo? E isso custa dinheiro, custa muito dinheiro, porque é uma maneira que o proprietário tem de devolver ao poder público e à população os benefícios que ele tem em função dessa alteração de uso. Só que como é que ele vai devolver esse benefício no setor comercial sul? Ele não vai pagar. Hoje ele paga, em outras áreas eles pagam. Mas ele não vai pagar, ele vai destinar esses 25% dos imóveis que ele tem para a CODAB. Então, isso não vai trazer, não vai onerar o proprietário, certo? Ele simplesmente vai destinar parte das habitações que ele deseja criar para a CODAB. Então, a gente está provendo também outros tipos de incentivo, né? Redução tanto da UNAUT como de ODIR, de outorga onerosas em geral. A gente deve criar outras oportunidades de incentivo, facilitação de financiamento, né, junto aos bancos públicos, para que o valor desse imóvel saia mais barato e ele possa ser ofertado realmente a quem precisa. Certo. Tratando um pouco sobre essa questão que você citou de alguns problemas que hoje ocorrem no setor comercial sul, eu queria trazer assim duas coisas mais específicas, que é com relação, primeiro, à população de rua, que é um lugar assim que é comumente habitado por moradores de rua aqui em Brasília, e o segundo ponto é com relação a essa alteração do ponto de vista de uso do setor comercial para residências, né? Então, sobre a população de rua,
alguns movimentos que trabalham com esses moradores, eles temem que essas pessoas elas sejam, de fato, removidas totalmente do setor comercial sul, sem que haja uma solução para onde elas possam ser reconduzidas. É trabalho da Secretaria de Habitação resolver essa questão? Como é que é esse elo também com o DF Legal, que é quem faz a fiscalização ali? E o segundo ponto é com relação aos eventos culturais que ocorrem no setor comercial sul. Dos grandes medos, digamos assim, dos produtores culturais é que no momento que o setor comercial sul se torne também um setor residencial, ele possa sofrer as mesmas medidas que sofrem as áreas residenciais, como, por exemplo, a questão da lei do silêncio. Como é que a secretaria está lidando com essas questões? Ele vai, de fato, transformar numa área residencial, ou vai haver algum tipo de medida que possa fazer com que esses eventos também ocorram, mesmo sendo ainda uma área residencial agora? Bom, eu vou começar pelo fim, então, tá? Vou Tá começar bom. pela parte da cultura. Um dos dispositivos do projeto de lei é que o, o projeto de lei está estruturado em eixos, né? No eixo habitação, no eixo qualificação dos espaços públicos, que nós precisaremos, sim, promover correções e uns novos projetos nas áreas públicas que já estão em curso, né? O eixo desenvolvimento econômico, que é o incentivo às empresas para que elas continuem lá, para que elas se desenvolvam, né, no setor, e o eixo cultural. O eixo cultural, ele prevê que as atividades de cultura, elas sim são prioritárias também no setor, porque elas fazem parte desse processo de animação, de revitalização da área, né? Ela também prevê que no setor comercial sul, a questão da lei do silêncio, por exemplo, ela não será utilizada, ela será uma exceção, né? A gente está prevendo, inclusive, novos espaços de cultura, praças que sejam animadas, que tragam feiras, né, para aquela área e tudo. Por quê? Nós entendemos, como eu falei no início, que a habitação ali, ela vai ser incluída, mas ela não pode retirar as outras atividades que já acontecem lá, como muitas atividades culturais que já estão acontecendo, carnaval e outras rodas de samba e outras coisas interessantes que já acontecem lá. Então, é por isso que a gente fala que o morador do setor comercial sul, ele vai perceber que ele está num local diferenciado. Ele não vai acordar com passarinhos cantando, como acontece na superquadra, porque se ele quiser uma área mais reservada para morar, ali não será o lugar dele, ali não é o espaço adequado, tá? O morador que vai para lá é um morador que gosta de movimento, que gosta de viver na cidade, no centro da cidade, é um morador que sabe que tem o transporte público na sua porta a hora que ele quiser, e todo tipo de transporte, ônibus, metrô, que vai ter a sua bicicleta para poder ir rapidamente para o seu trabalho, porque trabalha ali perto. Esse é o morador que vai escolher o setor comercial sul. É também o morador que sabe que ali não vai ter uma escola classe para colocar o seu filho. Se ele quiser, se ele tiver uma criança e a criança estiver em idade escolar, ele vai ter que se deslocar até a 102, até a 302 para poder colocar o filho na escola, porque ali não vai ter equipamento público desse tipo, né? Esse tipo de equipamento público realmente mais vinculado às áreas residenciais. Então, é um morador diferenciado e a cultura, ela está privilegiada no projeto de lei. Com relação aos moradores de rua, nós temos que distinguir algumas coisas, sabe, Lucas? Esse momento de pandemia fez com que lá sempre houve moradores de rua, com certeza, mas a situação, ela foi recrudescida, né? A gente pode dizer que ela foi aprofundada em função da pandemia. Por quê?
como os restaurantes fecharam, bares fecharam, tudo fechou durante 3, 4 meses em Brasília, essa população perdeu os seus locais de apoio, onde eles buscavam o alimento, onde eles buscavam a roupa que era ofertada e tudo, e se concentrou no setor comercial sul. Então, a população de rua do plano piloto todo se concentrou no setor comercial sul para poder conseguir esse apoio, porque ali as ONGs, as entidades filantrópicas passaram a concentrar também a sua assistência social ali. Então, realmente ficou bastante complicado a situação do setor comercial. Quando as atividades voltaram, né, eles já estavam ali ocupando aquele espaço. Então, eu entendo que isso é provisório. A situação do jeito que está acontecendo lá e que aconteceu esse ano, ela é uma situação atípica. De qualquer forma, nós temos a nossa população de rua, que precisa e merece ser cuidada. A SEDU tem estado em constante diálogo, tá, com os representantes dessa população de rua. Nas 2 reuniões que nós tivemos sobre o Viva Centro, né, o programa Viva Centro, que é a habitação no setor comercial sul, eles participaram ativamente e mostraram, sim, a sua preocupação em não ter lugar naquele espaço. O que eu posso dizer é que o setor comercial sul é um centro de cidade como outra cidade qualquer do planeta. E toda cidade tem o seu morador de rua. Tem aquela pessoa que, às vezes, tem até família, tem uma casa para voltar, mas não se adapta, né, socialmente, a nossa tradicional vida, né, em família, em casa e tudo. Esses moradores, eles serão contemplados também com cuidados, eles terão um segmento em que poderão buscar habitação também dentro desse eixo social que a gente tem também no programa, porque nós vamos buscar cursos profissionalizantes dentro do setor para essa população de rua, né? Nós vamos buscar também, dentro do programa de locação social, o aluguel social, para que eles possam, aqueles que quiserem, possam se enquadrar, né, no programa de locação social do governo, que é um dos programas que a CODAB oferece também, mas que, obviamente, hoje não tem imóvel dentro do setor comercial para abrigar essas pessoas, né? A partir do momento que houver a alteração, a possibilidade de habitação e a alteração das unidades imobiliárias, poderá haver imóveis destinados ao programa do aluguel social e essas pessoas também poderão ser incluídas nele. Certo. Fazer então aqui uma última pergunta, tratar um pouco dessa questão aí que a gente sempre fala também, que é a questão da relação do DF com o plano piloto, né, dessa dependência, e trazendo alguns dados que a gente deu uma pesquisa aqui que fala que em 2019 a população do DF cresceu 40 mil pessoas, que equivale aí a 1,36% em relação a 2018, né, que foi um índice superior à média nacional. Eu queria saber que, se com esses dados, com esse crescimento, com essa intensificação da população no Distrito Federal, se a Secretaria também está trabalhando em outros projetos que criem, digamos assim, uma dependência um pouco menor da população em geral com o plano piloto. Se tem algumas outras iniciativas que estão sendo desenvolvidas aqui na capital. Bom, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF, ele sempre teve como objetivo a descentralização, né? Desde 1997, quando foi criado, né, quando foi aprovado o primeiro PDOT, ele sempre teve, se você olhar lá, um dos principais objetivos é a descentralização das atividades econômicas, efetivamente, para que as cidades, os núcleos urbanos possam ter maior autonomia, né, e
e, assim, despressurizar o plano piloto ou reduzir esse pêndulo, né, de transporte que nós temos. Todos os dias as pessoas vêm para o plano piloto para trabalhar, no fim do dia voltam para suas casas, para suas cidades. Nesse sentido, ao longo de todo esse tempo, nós temos trabalhado com o fortalecimento das cidades. Taguatinga é uma cidade que, tirando o plano piloto, é a cidade que tem maior oferta, né, de empregos, e ela já tem uma certa autonomia em relação ao plano piloto. Ceilândia também está se fortalecendo, e principalmente depois do plano diretor local de Ceilândia, depois de 2001, quando o PDL foi aprovado, Ceilândia se desenvolveu grandemente no seu comércio, nas suas pequenas indústrias, até mesmo na construção civil. A gente viu uma diferença muito grande, né? Infelizmente, nem todas as cidades têm ainda espaço e conseguiu ainda promover esse desenvolvimento, né? Então, o nosso PDOT, ele busca exatamente esse fortalecimento dos espaços. Nós tivemos uma iniciativa que, infelizmente, se encontra fracassada, que foi a criação do Centro Administrativo de Taguatinga, na confluência de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia, onde a proposta era que o governo do Distrito Federal se deslocasse para lá, a maioria das secretarias, e isso sim geraria uma mudança, né, no fluxo de pessoas para o trabalho no serviço público, efetivamente, porque hoje em dia tanto o governo federal como o governo do Distrito Federal se concentram no plano piloto. Mas, então, nós temos sempre, constantemente, esse tipo de medida. Nós temos as estratégias dos polos multifuncionais no PDOT, que são variados polos de atividades econômicas que são criados nas cidades de acordo com a vocação de cada uma. Planaltina tem o polo multifuncional do agronegócio, por exemplo, né? Recanto das Emas tem um polo multifuncional de logística, assim como Santa Maria. Então, só que esses projetos não saíram do papel ainda. A CEDU espera, com a revisão do PDOT, ajustar essas estratégias, verificar quais são o que está acontecendo para que elas não tenham se realizado ao longo desses 10 anos e ajustar de modo que elas possam acontecer ainda. Tá? Então, nós vamos fazer, nesse caso, o movimento contrário. A gente vai levar a habitação para o centro da cidade e vamos levar a geração de emprego para fora do plano piloto. Essa é a ideia. Gisele, queria agradecer aqui mais uma vez pela sua presença e disponibilidade aqui para estar conversando com a gente. E é isso, a entrevista fica por aqui. Você queria dizer mais alguma coisa assim, falar do projeto para as pessoas que estão nos ouvindo e nos escutando? Olha, eu só queria parabenizar pela iniciativa e quero também lembrar que nenhuma cidade tombada no mundo deixou de se desenvolver por causa do seu tombamento. Então, nós temos que desmistificar essa questão de que o tombamento engessa, o tombamento cristalizou Brasília num momento em 1987. Não é isso. O grande desafio do tombamento, o grande desafio de preservar Brasília, mais do que o tombamento, porque é a preservação que nos move, né? É saber que nós temos esse diamante nas nossas mãos, né? E que a gente precisa cuidar dele. O que nos move é cuidar sem descaracterizar, é desenvolver sem descaracterizar. Então, é um desafio diário, é um desafio que não diz respeito só à CEDU
ou só ao governo do Distrito Federal, diz respeito a cada cidadão. Nós tivemos várias iniciativas esse ano, enaltecendo os 60 anos de Brasília, inclusive iniciativas que mostram, né, como a arquitetura cotidiana, como os blocos residenciais não são tombados, eles não são tombados individualmente, mas eles têm um valor intrínseco na sua arquitetura, que são exatamente a cara de Brasília. Então, nós temos que buscar isso, a cara de Brasília, em cada setor, em cada área, em cada espaço público, e cuidar disso. Certamente, o setor comercial sul vai manter a sua cara, né? Ele vai manter as suas características, mas podendo incorporar novos usos, como no caso da habitação, e assim se manter vivo, porque a ausência da habitação ali certamente será a morte do setor comercial. Secretária, mais uma vez, muito obrigado. Gostaria aqui também de deixar o convite para o nosso evento de quinta-feira, que vai falar exatamente sobre tombamento. Então, convidar a senhora para participar e convidar todo mundo que está aqui nos assistindo, que está aqui nos ouvindo também, entre lá no links.urbanidade.org/17DEZ de dezembro e faça sua inscrição para participar desse evento que vai contar também com outros palestrantes para falar sobre tombamento. Secretária, mais uma vez, muito obrigado. E a gente fica por aqui. Quem quiser ver outros conteúdos, basta entrar no nosso canal do YouTube ou no nosso canal do Spotify ou do iTunes. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.